Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade e toda a coordenação desse projeto especial, que é a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É um projeto maravilhoso, com certeza. Para nós é um privilégio muito grande estar aqui para juntos buscarmos conhecimento, que é super importante, né? Buscar conhecimento e assim trazer para os irmãos da Escola Bíblica Dominical, os nossos alunos, trazer sempre uma aula de boa qualidade. Portanto, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, porque estamos certamente com o objetivo de trazer ainda mais, agregando, né, conhecimento bíblico, que é importante. O tema de hoje é um tema que faz parte do tema geral da Escola Bíblica Dominical para os Jovens, Davi, o pastor de ovelhas, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E a aula de hoje, a lição do nosso cast de conhecimento bíblico, no que diz respeito a este trimestre, é Davi, um encontro, um livramento. Aqui nós vemos vários personagens neste enredo bíblico e destacando 3 personagens que nós vamos abordar bem aqui na nossa aula. É Davi, Nabal e Abigail. Então, são personagens que nós vamos tratar nesta noite e vamos, com certeza, extrair bastante conhecimento para a glória de Deus. Então, o texto principal está em Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Provérbios 8, 12. Diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 8, 12. Capítulo 8, versículo 12. O resumo da lição nos diz assim: Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. O texto bíblico para a nossa meditação está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3 ao 11. Diz assim o texto: e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. Agora eu deixo um destaque neste versículo, que diz assim: e era da casa de Caleb. Nós vamos falar algo daqui a pouco. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Isso quer dizer que era no início do verão. Ali havia um festival, né, onde se reunia para fazer a tosquia das ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens, tem paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, e agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram conosco no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia, dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé?
Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu do meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei, para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm. Esta é a leitura que temos, né, a leitura sugerida aqui da nossa aula, que está em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 10 a 11. Então, nós estamos diante de mais uma história sobre a tolice de um homem. Estamos diante de uma grande lição também de virtuosidade. Então, aqui nós vemos um triângulo nesses protagonistas, né? Um homem tolo, uma mulher virtuosa, e um rei que estava bastante, um futuro rei, né? Um homem que estava bastante atribulado, bastante aperreado, como diz a história, com 600 homens com fome. E mais, sem contar as mulheres e, quem sabe, até crianças. Então, nós estamos vendo aqui o cenário da nossa aula, onde nós vamos ter como pano de fundo esta situação. E vamos extrair as grandes verdades, né? Grandes verdades que estão inseridas nesta aula. Então, nós vemos, no primeiro ponto, palavras tolas, consequências indesejadas. Senhores professores, esta lição ela vai traçar um paralelo. O primeiro ponto e o segundo ponto, eles vão estar em paralelo. Aqui mostra, o primeiro ponto vai mostrar o homem tolo, e o segundo ponto vai mostrar a mulher virtuosa. E lembrando que temos que ter cuidado para chegar ao terceiro ponto, para fazer a aplicação de todas as verdades, de tudo aquilo que vimos nos pontos anteriores, para que possamos fazer a aplicação dessas grandes verdades ali no terceiro ponto, onde nós vamos ver, trazer para o nosso contexto situações, e mais situações, onde como podemos nos comportar diante de situações como essa. Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, de Nabal. Nabal, quem era Nabal? Nabal era um homem que, trazendo o seu nome como característica, né, importante já falando sobre o seu nome, Nabal aqui era um nome comportamental, e você sabe que como podemos dizer, como se fosse um apelido, porque o significado do seu nome é tolo. Então, era um homem conhecido pela sua ignorância, pela sua arrogância. Eu falo ignorância, falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de entendimento no que diz respeito às profecias bíblicas, às promessas, e também no que refere à oportunidade que ele teria de se dar muito bem no reino de Davi. E, digamos de passagem, como está lá no versículo 3 da nossa leitura bíblica em classe, é que Nabal era da casa de Caleb. O que isso quer dizer? É que Nabal tinha tudo para ser um homem inteligente, sábio, vitorioso, porque era da casa de Caleb, uma casa muito conceituada, muito famosa, muito importante, porque foi um dos clãs que entrou na terra prometida, na primeira e na segunda geração, escapou da morte no deserto porque foi fiel a Deus. Caleb era da tribo de Judá. Então, nós estamos aqui chegando a uma conclusão e observando dentro da genealogia bíblica que Nabal era parente distante do próprio Davi. Isso aí nós vemos porque eles faziam parte da mesma linhagem, da linhagem da tribo de Judá. Então, eram parentes, mesmo que fossem distantes. E por isso nós vemos aqui no texto, no versículo 10, que Nabal responde aos criados de Davi, dizendo assim, quem é Davi e quem é o filho de Jessé. Então, ele era familiarizado com esse parentesco, com essa parentela. Então, nós vemos ainda mais, o texto bíblico nos traz à luz
o tamanho da ignorância, o tamanho da loucura de Nabal, que poderia se dar muito bem nesse processo que Davi estava passando futuramente, estaria, como podemos dizer, o estaria elevando a uma posição de grande importância, perdeu a oportunidade. Então, nós vemos Nabal como um homem tolo. Aqui nós vemos uma nomenclatura aqui comportamental, né? É lógico que a mãe de Nabal não colocou o nome dele tolo, devia ter algum outro nome, mas aqui é apresentado pela sua dureza, pela sua soberba, arrogância e tolice. Então, um nome, como nós sabemos, vários nomes são nomes que são conotações proféticas, aqui é um nome comportamental, o nome de Nabal, tolo. Do que adiantou tantas terras e tamanhas riquezas, né, de Nabal, como diz o texto, né, o que adiantou tanta riqueza, tantas terras, e Nabal se comportou, era um homem extremamente rico, mas se comportou de uma maneira absurda, que poderia se dar muito bem, com certeza, né? Então, nós vemos que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, que poderia possibilitar, né, uma dimensão muito importante na sua vida, porém, toda a sua riqueza de nada adiantou. Sobejava em riquezas terrenas. O que ele sobejava em riquezas terrenas, na realidade, né, faltava em sabedoria. Nós podemos ver que a sabedoria ela é algo que todos podem alcançar. Todos que a buscarem dedicadamente podem alcançá-la, mas nem todos têm esse privilégio. Nem todos têm esse grande privilégio, que é de ter a sabedoria ao seu lado. A Bíblia diz mesmo que os homens que a buscarem, como se buscam tesouros elevados, como riquezas, e a buscarem na madrugada, a encontrarão. A Bíblia diz também lá na epístola, na carta de Tiago, de São Tiago, que a sabedoria Deus dá liberalmente a quem buscar, com fé, não duvidando. Mas no caso deste Nabal aqui, passou muito longe da sabedoria. Então, nós vemos uma ausência de virtude e de qualidade na pessoa de Nabal, né? Sobejava em riquezas terrenas, faltava em juízo e sabedoria. Davi, com responsabilidade em manter o exército de 600 homens, o seu exército de 600 homens, o que ele fez? Fez uma proposta justa a Nabal, provisões em troca de proteção. Nós vemos que ali era comum, a hospitalidade deveria ser uma reação natural de Nabal, mas, porém, nós vemos um homem de coração endurecido, coração endurecido. E Davi, com toda a naturalidade, fez esse pedido porque era o mais viável de acontecer. Exatamente porque Davi estava oferecendo com seus homens proteção aos rebanhos de Nabal. É bem interessante observar isso. E o texto da nossa lição destaca isso. Logo após recusar a hospitalidade a Davi e ofendê-lo duramente, Nabal reuniu-se com seus companheiros em um banquete onde embriagou-se a ponto de perder a noção das coisas. E, em completo e tal calamidade, após quase 10 dias, Nabal morreu. Então, nós vemos aqui um resumo da apresentação deste homem e qual foi o seu fim. Primeiro, era um homem muito rico, era um homem que tinha muitas ovelhas, tinha muitas cabras, muitas reses, era um homem de uma região importante, que era a região do Carmelo, uma região onde
ali eram os grandes produtores, os grandes fazendeiros habitavam. Então, era um homem importante, da região do Carmelo. Era um homem, porém, era um homem arrogante na soberba da sua prosperidade financeira e material, era arrogante, e foi irônico, como eu já falei, era da linhagem de Judá, porém não tinha nenhum tipo de entendimento quanto à importância disso. E quem era Davi, o que estava acontecendo com Davi. Ainda havia o interesse, porque existem pessoas que são imediatistas, eles não investem para o futuro na coisa certa. Alguns querem tirar proveito no aqui e no agora, e estando ao lado daqueles que exercem o poder, embora sem imaginar que isso é passageiro e não permanece, como foi o caso de Saul. Então, Nabal tinha tudo para dar certo e deu completamente errado por causa da sua arrogância, sua soberba a sua ganância também. Então, preferiu não acolher Davi, porque era interesseiro e queria os favores de Saul. Essa é uma grande realidade. Aí, o segundo subponto, palavras insensatas. A comunicação tem um grande poder na vida humana. Quanto melhor usamos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Nabal, diante de tal situação, devia ter sido pelo menos respeitoso e coerente, porém, diante de um guerreiro como Davi, foi ríspido e insensível ao momento, atravessado pelos seus visitantes. Vocês sabem as palavras que foram ditas, e o homem era tão arrogante que não mediu as suas palavras. Não mediu as suas palavras, as consequências das suas palavras. Em Eclesiastes, capítulo 4, e o versículo 5, diz assim: o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Então, Nabal era extremamente arrogante e insensível com a situação daqueles que o procuraram, não reconhecendo os mandamentos da lei mosaica que orientava a acolher as pessoas que estavam passando por necessidade. Nabal nada disso, ignorou todos esses ensinamentos, e as suas palavras foram duras, pesadas e graves, e causou uma séria reação em Davi. Já imaginou um homem perseguido durante 10 anos, sendo perseguido por Saul, um homem com 600 homens, Saul com 3.000, um exército em desvantagem, homens que estavam vivendo em dificuldades, homens que estavam desgostosos, homens que estavam endividados, como feras feridas. Mas, mesmo assim, este homem vem com essas palavras. Ali, a reação natural seria a mesma: aniquilar todo aquele povo ali, Nabal e toda a sua família. Essa seria a reação natural. Então, as palavras de Nabal foram insensatas, palavras sem medida, palavras que ele não mediu as consequências. E o terceiro subponto vai falar justamente dessas consequências indesejadas. Aquilo que o homem plantar, diz assim um texto, com certeza colherá. Essa é uma grande verdade, é uma lei espiritual, uma verdade bíblica, uma lei espiritual que precisa sempre ser considerada. Nabal plantou insensatez, certamente uma característica que fazia parte das mais diversas áreas da sua vida. A colheita, nesse caso, teria sido realmente calamitosa, se de fato, seria calamitosa, e se não fosse a presença de uma mulher virtuosa. Davi, com 400 homens, foi ao encontro de Nabal para um trágico desfecho. No entanto, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos já feitos.
trouxe as provisões necessárias para saciar a fome dos homens e falou sabiamente ao reprovar a atitude do marido e destacou a relevância de Davi manter suas mãos limpas daquele sangue. Todos nós sabemos, conhecemos o texto dessa história lá no capítulo 25 de 1 Samuel. Nós vemos o texto sobre esta história de Abigail, que apazigua a Davi. Capítulo 25 é o cenário desses fatos acontecidos. Nós vemos que, no entanto, o Senhor enviou a Abigail. Mas por que Deus usa a Abigail? Deus trabalha muito bem para a realização dos seus propósitos. Nós devemos observar para este fato de que Deus, ele tem o seu modo de agir e o seu modo de trabalhar. Então, ali nós vemos uma situação onde tinha um homem tolo, um homem perseguido e uma mulher muito sensata. Diante desse cenário, nós vemos que Deus usa esta mulher para evitar uma grande tragédia e um grande derramamento de sangue. Nós vemos as palavras de Abigail, e a própria Bíblia diz no capítulo 25 de 1 Samuel, que Abigail, ela se apressou, depois de saber a situação, se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre o jumento e disse ao seu jovem: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. O que eu chamo a atenção, que é bom até observar, é que Davi era muito conhecido pelo seu caráter. Aqui, pela reação aqui de Abigail, nós vemos que Davi era conhecido. Existiam pessoas que sabiam da conduta de Davi e da fidelidade de Davi. Se Davi fosse um homem de Belial, esta mulher não iria realizar todo este procedimento para ir ao seu encontro, para lhe apaziguar. Ela faria era fugir, escaparia pela sua vida. Mas aqui nós vemos que existia uma confiança no coração de Abigail de que ela poderia, essa confiança colocada por Deus, que ela poderia persuadir a Davi através das palavras dadas por Deus, colocadas em seu coração, para que assim pudesse falar ao futuro rei de Israel. Isso aqui nós vemos uma questão de sabedoria de Deus na vida da pessoa que é piedosa, que vive em comunhão com Ele. Então, nós vemos que pessoas que andam com Deus são pessoas sábias, pessoas que sabem como se expressar e sabem como persuadir, porque são amparadas com certeza e ajudadas e orientadas por Deus. Então, nós vemos aqui Deus falando, orientando esta mulher a levar estes víveres para apaziguar a Davi. Então, nós vemos o primeiro ponto, entre o paralelo, né? O paralelo entre Nabal e Abigail. Nós vemos o primeiro ponto, Nabal, o homem tolo. Segundo ponto, uma mulher virtuosa, né? Então, nós vemos esta palavra, este texto, lá de Provérbios, capítulo 14, o versículo 1 ao 3, diz o texto de Provérbios 14. O primeiro versículo: toda mulher sábia edifica a sua casa, porém, a tola derriba com as suas próprias mãos. Versículo 13 diz aqui: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então, um paralelo aqui entre a mulher
o homem tolo e a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, mulher que tem muitas virtudes, qualidades. Abigail se destacou pelas suas virtudes, por suas qualidades. Abigail destaca-se. Em um momento tenso, seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, estava condenado a um triste fim, ele e toda a sua casa. Mas ali havia uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher sábia, sensível, corajosa, prudente, persuasiva. Então, aqui são qualidades, né? Até no questionário da nossa aula, aqui no texto, na parte 2, a segunda questão aponta algumas características, né, de Abigail que a qualificam como uma mulher virtuosa. Diz assim a pergunta aqui do questionário, a hora da revisão, né? Para apontar algumas características. Aqui estão as características de Abigail. São qualidades muito importantes. Toda mulher que tem essas qualidades, né? Ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher sábia. Toda mulher que é sábia, que é sensível, que é corajosa, prudente e persuasiva, é uma mulher que todo mundo quer ter por perto. Davi, muito inteligente, acabou acontecendo a situação. A primeira coisa de Davi foi chamar para o casamento, porque uma mulher dessa qualidade, meu irmão, o sujeito vai até para a guerra. Então, nós vemos qualidades bem-vindas e todas as pessoas que buscam uma postura justa e comprometida com o que é correto. Assim que foi alertada sobre a insensatez do marido, tomou todas as providências necessárias e partiu em direção a Davi, com humildade, prudência, generosidade e sabedoria foi usada pelo Senhor para a restauração da paz. E que paz, né, irmão? E que paz é que Deus usou esta mulher para que fosse estabelecida. Aqui nós vemos, podemos observar o futuro rei de Israel não podia, de maneira nenhuma, entrar por este caminho, o caminho da vingança, o caminho do derramamento de sangue e da matança dos inocentes, porque só havia um culpado. E esse culpado, quem iria tratar com ele era Deus. Aqui fica uma aplicação importante, não é pregação, mas é muito bom, importante. As nossas guerras, quem cuida é Deus. Deus é quem trata com aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Então, quem guerreia as nossas guerras é Deus. Descanse no Senhor, espere em Deus e deixa que Deus vai agir na sua vida, mas é muito bom. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. É só confiar, é só esperar. Então, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo e muito mais Ele fará pela sua vida. Então, nós vemos o segundo subponto, Abigail é enviada por Deus. O encontro entre Abigail e Davi foi divino, mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse as suas mãos com o sangue de um tolo. Lá em 1 Samuel 25, 31. 1 Samuel 25, 31. Diz assim: então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado. Meu senhor, a si mesmo, e quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te, então, da tua serva. Eita humildade, né? Nós vemos aqui, irmão, um discurso eloquente e persuasivo de Abigail, de uma sabedoria vinda da parte de Deus. Uma retórica impressionante aqui, retórica sem retórica, retórica dada por Deus, melhor dizendo, né? A retórica vinda da parte de Deus, uma retórica inspirada quando o Espírito Santo fala. As palavras não caem por terra, elas são certeiras. É como diz a palavra colocada a seu tempo, ela é como são maçãs de prata, maçãs de ouro, né, em salvas de prata. Isso está escrito lá em Provérbios. Ela foi enviada por Deus. Davi, provocado pela atitude de Nabal, se lança em uma vingança desnecessária, pois representaria 2 reveses. Primeiro revés, tiraria o futuro rei de sua missão e traria a ele o sangue de um homem cuja culpa era
a própria infelicidade. Então, foi a sabedoria de Abigail que fez Davi entender que, como ungido do Senhor, seria manchado em sua trajetória pelo sangue de muitos inocentes, além do tolo Nabal. Então, nós vemos aqui o grande livramento. Aqui este ponto aqui é interessante, né? Que ele vai de encontro diretamente ao grande livramento coletivo e o livramento pessoal de Davi, de ter derramado sangue, de ter sujado sua mão com sangue inocente, e isto mancharia a sua conduta, mancharia a sua postura de ungido de Deus. Então, nós vemos o grande livramento de Davi. Então, foi um livramento onde envolveu muita gente. O terceiro subponto, edificando a sua casa. Que nós vemos também, eu quero destacar, antes de falar disso aqui, é o versículo, deixa eu ver o texto, não, a reação de Davi, foi a reação de Davi, lá em 1 Samuel, no mesmo capítulo 25, versículo 22, você pode até ler aí o texto, mas eu vou ler aqui, versículo 22, que Davi fala algo muito grave, diz assim: assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Ele disse assim: rapaz, que Deus que assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Davi tão atribulado, aqui João Ferreira de Almeida, né, alivia o termo, porque Davi, atribulado do jeito que estava, com desejo de vingança, não utilizou essa expressão um menino. O texto original, que foi traduzido por João Ferreira de Almeida, diz que Davi falou, disse assim: ao que urine a parede. Então, é como se dissesse assim: esses meninos que urinam na parede, né? Esses que urinam na parede não vai escapar nenhum. Aí João Ferreira de Almeida alivia o termo e coloca a expressão menino. Aí você tiver a Bíblia Revista, Almeida Revista e Corrigida, na nota de rodapé, não na nota de rodapé, mas numa referência aqui, versículo 25 e 22, está dizendo que no hebraico Davi falou ao que urine a parede, né? É típico de criança, né? Tem criança que até escreve um nome na parede brincando, e isso é muito comum de criança. E Davi utilizou essa linguagem atribulada nela, utilizou essa linguagem chula, e na tradução João Ferreira de Almeida coloca ao que urine, ao que é um menino, melhor dizendo, um menino. Então nós vemos o terceiro subponto, edificando a sua casa. A postura de Abigail, vou olhar bem aqui, a postura de Abigail foi determinada para que houvesse uma reviravolta na história. A explosão de vingança foi contida, dissipada de forma prudente, humilde, submissa e sábia. A falha foi de Nabal, né? Mas quem pagou o preço e correu o risco foi a sua esposa. Pai, irmão, tem marido que se mete em cada confusão, abre mais um parênteses aqui, e que as mulheres de Deus é que vão correr atrás para acabar solucionando esses problemas. Louvamos a Deus pelas mulheres virtuosas, que cuidam muito bem de seus maridos, que oram. Enquanto alguns maridos se metem em confusão, elas estão lá de joelho, orando e buscando a Deus, como a Abigail, buscando a orientação de Deus para que tenha paz no seu lar. É importante, né? Não seja, não tenha o comportamento como o de Nabal, mas tenha o comportamento de Abigail, que na prudência e na sabedoria sempre vai alcançar êxito na sua convivência e na sua vida. A falha foi de Nabal, mas quem pagou o preço, correu o risco, foi a sua esposa. Ela não sabia qual seria a reação de Davi e seus homens ao encontrá-la, mas no tempo certo agiu sob a direção divina e a bênção se fez presente. A sua casa foi edificada. Abigail nos deixa um exemplo admirável e um convite valioso: edificar a casa. Quando dedicamos a essa
quando nos dedicamos a essa tarefa, devemos entender que essa é uma ação que precisa ser direcionada pela vontade divina. O Senhor é a rocha firme sobre a qual é edificada a família. Nós não podemos edificar a nossa casa de qualquer maneira. A nossa casa, ela deve ser edificada sobre a rocha, ouvindo a palavra de Deus e guardando os mandamentos do Senhor, para que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Então, sob essa premissa, como diz o texto da lição, tudo irá bem, pois, da mesma forma que não se constrói uma casa sobre a areia, também não podemos edificar uma família sobre os princípios frágeis desse mundo. Então, a casa de Abigail foi edificada da melhor maneira possível. Uma mulher virtuosa. Nós podemos olhar na genealogia de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 a 5, podemos observar que daquelas mulheres ali dos primeiros 7 anos, depois que Davi foi ungido rei ali sobre Judá, podemos observar que essas mulheres, Davi teve várias mulheres, e a segunda mulher de Davi foi a Abigail, que teve um filho chamado Quileabe. E se você estudar a Bíblia, estudar a genealogia, você não vai encontrar depois Quileabe como herdeiro, ou então reivindicando o trono. É um silêncio que a Bíblia tem, não sabemos o porquê, e também nós não vemos mais Abigail. A Bíblia não apresenta mais Abigail em outras situações, não apresenta mais. Só mostra Abigail como a segunda esposa, lá em 1 Samuel, capítulo 25, capítulo 2 Samuel, capítulo 3, de 2 a 5, você vai encontrar ali a genealogia de Davi, sendo a segunda mulher a gerar filho a Davi, que foi Quileabe, menino, né? O primeiro foi Amnon, e o segundo, Quileabe, que foi filho de Abigail. Um nome bonito, né? Uma sugestão aí para as mães que estão esperando bebê. Quileabe, que nome lindo, né? Vamos ver o significado do nome Quileabe aqui, já que a gente está sugerindo o nome aqui, e a gente viu o nome de Nabal, que é um nome comportamental. Agora vamos ver o nome de Quileabe. Não estava no script, né? Mas vamos observar aqui o que significa. Significado bíblico do nome Quileabe. Ele foi nascido em Hebron, que é também conhecido como Daniel, e sua mãe era Abigail, viúva de Nabal. E alguns textos referidos com o filho de Davi, que é também chamado de Daniel, enquanto em outros, simplesmente como Quileabe, um nome hebraico, né? Significa perfeição do Pai, ou o Pai é o meu espírito. Então, um nome bonito, Quileabe, perfeição do Pai, ou o Pai é o meu espírito. Então, fechando aqui este segundo ponto, nosso tempo aqui já avança. Irmão Charles, me diga aí quantos minutos eu tenho para fechar aqui. Sim, senhor. Nós vamos vendo aqui sobre a edificação da casa, né? Como é edificando a casa. Nós podemos observar o comportamento desta mulher que edificou a sua casa com muita potência, com muita sabedoria, comunicando vida, não só para ela, não só para posteriormente seu filho, mas também para todos os seus criados. Então, era uma região muito próspera, era uma família muito próspera aqui, governada por um homem extremamente tolo e arrogante, mas, porém, esta mulher foi presenteada por Deus para ser mulher do rei de Israel, esposa do rei Davi. E isso nós vemos resultado de prudência. Então, a prudência, a sabedoria, ela gera os filhos, como diz aqui o texto, deixa eu ver se eu encontro aqui, gera os filhos da prudência e da sabedoria
podemos observar paz, alegria, tranquilidade, gozo, e nós podemos ver que a sabedoria ela dá os seus frutos, e são frutos que permanecem para a vida. Então, nós vemos um ponto que foi a segunda parte do contraste entre o homem tolo e a mulher virtuosa. O terceiro ponto fala sobre livramentos no tempo presente. Falando aqui sobre o primeiro subponto, sobre a fragilidade, né? A fragilidade, como nós podemos observar aqui, e no terceiro ponto, sobre a fragilidade. A fragilidade de Nabal podia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos, dos erros e fragilidades negligenciadas. Então, nós vemos o terceiro ponto, e este terceiro ponto nós vamos trazer para o nosso contexto e vamos apresentar algumas aplicações. Eu fiz algumas aplicações extras. Nós vamos apresentar algumas aplicações. E uma delas é que é sobre utilizando essa história para trazer para o nosso tempo, para o nosso momento, a verdade de que quantas histórias foram interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos dos erros e fragilidade negligenciada, né? Falta de maturidade, de diálogo, compreensão ou ainda a ignorância diante de algo. Enfim, muitas são as fragilidades, por isso é importante que façamos constantemente o exercício do autoexame, assim, identificando as nossas fraquezas e as depositemos aos pés do Senhor. Então, nós vemos que este primeiro subponto fala das situações que acontecem, como podemos aplicar, né? As situações que acontecem em função da falta de sabedoria, da falta de prudência, da falta de cuidado, de comunicação, palavras, né? Palavras ou então mesmo erros cometidos que acabam ocorrendo situações ou consequências que vêm prejudicar a outros. E são fragilidades que acontecem, nós precisamos colocar as nossas fragilidades diante de Deus, aos pés do Senhor, para que Ele nos dê força para que possamos encarar as situações. Como poderíamos reagir de uma situação como essa, né? Então, nós podemos pensar assim, porque existem situações, existem casos, é uma grande lição que estamos aprendendo diante de uma calamidade, um homem que estava sob perseguição há 10 anos, diante de um rei poderoso, que pede socorro em uma casa, em um meio familiar rico, importante. Então, aquela mulher, se ela seguisse a mesma linha do seu esposo e fosse arrogante como ele, então havia perecido com certeza, mas Deus estabeleceu o equilíbrio na casa. Existia um homem tolo, porém existia uma mulher virtuosa. Então, a Abigail é um exemplo importantíssimo para nós sobre como reagirmos em situação de crise. É muito importante. Nós vivemos um tempo hoje que existem muitas patologias emocionais em relação a vários fatores externos, e um deles é o uso exagerado das telas, das mídias sociais. Sabedoria, na verdade, foi grande força gerada por Deus em sabedoria na vida de uma mulher virtuosa, justamente a sua reação diante de um momento de crise. Isso aqui é bem interessante fazermos essa aplicação neste
neste terceiro ponto, o primeiro subponto, né? Disso, os riscos que a família de saúde de Davi estavam correndo. E, de fato, não é bem isso. Todos vivem situações de problema. Nós precisamos ter a compreensão, ter a sensibilidade de saber que não só nós vivemos situações difíceis, mas também pessoas que estão ao nosso redor. Mas hoje nós estamos vendo um tempo de pessoas muito sensíveis. Não se pode falar mais nada, não se pode mais exortar, porque as pessoas estão extremamente sensíveis. E nós, diante dessa situação, nós precisamos também ter, saber dosar as coisas na medida certa para que não venhamos a ferir ninguém. Mas nós vemos um mundo de adversidade, né? Davi tinha suas adversidades, perseguido por Saul, seus homens eram atribulados, sua família estava sob proteção, porque estava sob ameaça também de morte. E na vida de Abigail, nós vemos que a situação dela também eram o quê? As consequências da loucura de Nabal. Então, também a situação era muito séria, porque a reação de Abigail, sabendo que ia acontecer toda essa situação, sabendo quem era Davi e a situação que estava acontecendo, e que vinha o mal sobre a sua casa, então, na vida de Abigail, também existia uma crise a ser vencida. Então, as consequências da loucura de Nabal. E com Nabal, a sua tolice, né? A ganância e falta de equilíbrio. Então, os três personagens, eles tiveram, fechando aqui nosso comentário, eles tiveram posturas a partir de suas adversidades, que ditou o rumo dos acontecimentos. Então, nós vemos Davi, nós vemos Abigail, nós vemos Nabal. Todos três estavam vivendo alguma determinada crise. Então, a postura de cada um é que ditou o rumo dos acontecimentos na cena. Daí ouviu conselhos da mulher e mudou de sua postura sendo abençoado. Abigail teve a sensibilidade ao ocorrido e no tempo certo correu ao encontro do futuro rei com palavras certas e as provisões tão necessárias. E, ao voltar para casa, soube esperar o dia seguinte para que seu marido, um pouco mais sóbrio, tomasse conhecimento do desenrolar de sua insensatez. Nabal, quando soube, né, diante de sua tolice, foi agressivo, ofensivo e entregou-se à bebedeira. Aconteceu passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. E este morreu. O texto diz bem claro aqui, o versículo 38 do capítulo 25 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Deus feriu a Nabal. O choque foi tão violento que ele ficou sem reação por 10 dias. E a Bíblia diz que Deus feriu a Nabal. Quer dizer, lá vem a aplicação. Eu não preciso nem dizer porque você já sabe, né? Deus é quem cuida daqueles que se levantam contra os seus ungidos. Guarda essa mensagem. Você não precisa fazer nada. Deus cuida de tudo. De fato, tudo é de Deus, tudo é para Deus, nós somos de Deus, Deus cuida de tudo. Então, no caso de Davi, aqui está uma grande lição. Então, o último subponto da nossa aula de hoje nos mostra claramente que as nossas reações é que vão ditar exatamente o que vai ser de nós após o momento da crise. Então, descanse no Senhor, que Deus abençoe grandemente o seu trabalho, o seu ministério, dedique-se cada vez mais a estudar, dedique-se cada vez mais a fazer o melhor, e que no domingo você possa, professor, ministrar uma aula excelente, leve subsídios, leve informações. Eu fiz aqui uma notinha,
segundo aqui a, a aula, e eu fui colocando aqui, por exemplo, eu encontrei uma pérola, né? Achei aqui um pedacinho de versículo que saltou aos meus olhos, eu encontrei aqui Nabal, liguei Nabal, Caleb, Davi, da mesma tribo de Judá. Então, eu peguei, achei uma pérola e fiz um enriquecimento aqui no meu comentário, né? Aí peguei também a tosquia, o que era o período da tosquia, era o período do início do verão, onde tirava a lã das ovelhas, porque ia entrar a estação do calor. Então, o período da tosquia era um festival onde acontecia, muitas pessoas se reuniam para tosquear as ovelhas e compartilhar, né, as experiências, compartilhar o seu trabalho e também compartilhar comida, churrasco, alimento, reses, gados. Então, isto são subsídios importantes, é muito bom. Quero recomendar a você, leia livros que falem de geografia bíblica, isso é muito importante, enriquece muito o nosso conhecimento. Cronologia bíblica também. E eu quero recomendar um livro muito importante, é o Atlas Geográfico da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um livro espetacular, que fala muito sobre a geografia e também usos e costumes dos tempos bíblicos. Tem tudo a ver com este assunto aqui, com o contexto deste assunto. Então, quero deixar minha gratidão ao professor Railton Reis e toda a equipe, irmão Charles, todos os professores, eu não sei o nome de todos, que Deus continue abençoando a todos vocês, que dê a vocês uma aula espetacular neste domingo e que a escola dominical seja extremamente frequentada. E como frequentar a escola dominical? Com professores dedicados que se tornem atraentes, que causem o material atraente para que os alunos estejam interessados na aula. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.